A situação nos campos Phlegraeus está se tornando cada vez mais grave. As medições mais recentes mostram que a situação está se agravando mais rapidamente do que se pensava e que o levantamento do solo está se acelerando. Isso é um sinal de que uma erupção vulcânica está se tornando mais provável? O que isso significa para as pessoas em Nápoles e Pozzuoli? Estamos acompanhando de perto os desenvolvimentos mais recentes, então fiquem até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal! No ano passado, estive pessoalmente nos campos Phlegraeus e conversei com vulcanólogos e, na época, parecia que o levantamento do solo, o chamado bradisismo, estava diminuindo. Agora, a situação é bem diferente. A propósito, escrevam nos comentários quem de vocês já esteve lá, ou simplesmente em Nápoles ou no Vesúvio, pois estou muito interessado em saber. E se vocês também não quiserem perder nada sobre o desenvolvimento nos Campi Flegrei no futuro, então já deixem a sua inscrição no canal agora mesmo. Assinar não custa nada. Assim vocês nunca mais vão perder um novo vídeo e ainda me ajudam muito. Quem já é inscrito ajuda muito o vídeo deixando um like. Talvez a gente consiga chegar a 5.000 curtidas. Muito obrigado, pessoal. Sim, algo está acontecendo agora nos Campos Phlegraeus, a oeste de Nápoles, que está deixando cientistas do mundo todo em estado de alerta. As medições mais recentes do Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia, o INGV, mostram algo preocupante. O levantamento do solo acelerou ainda mais do que se pensava inicialmente. Em vez dos 20 milímetros por mês calculados originalmente, o solo está agora a elevar-se 25 milímetros, 2,5 cm por mês. 2,5 cm a cada mês. À primeira vista não parece muito, mas do ponto de vista geológico, isso já é significativo. Imagine se a sua casa subisse essa distância todo mês. Em um ano seriam 30 centímetros, em 10 anos 3 metros. E é exatamente isso que vem acontecendo lá há anos. A cidade de Pozzuoli, que fica diretamente acima do sistema de caldeira, já se elevou 1,3 metro desde 2011. Aqui em Pozzuoli, conversei com o vulcanologista Fábio Sansevero, do INGV, que me explicou algumas coisas sobre o bradisismo. Trata-se de um mercado romano, e quando os romanos o construíram, a massa continental estava em um nível mais alto. É possível ver claramente que o solo do complexo agora está mais baixo. Podemos afirmar com certeza que o nível do mar mudou repetidamente ao longo dos milênios. Às vezes, o local ficava acima da água, outras vezes, abaixo. Lá atrás, há 3 colunas que estão parcialmente perfuradas. Os buracos são causados por organismos marinhos, os chamados litodomídeos, que colonizam partes da coluna. Com base nesses buracos e em análises especiais e datações por radiocarbono, podemos reconstruir uma curva da variação do nível do mar e ver claramente como a Terra subiu e desceu repetidamente. Pouco antes da última erupção dos Campos Phlegraeanos, em 1538, o templo se elevou novamente e depois afundou novamente. O que torna os Campi Flegrei especiais é justamente esse fenômeno do bradiceísmo, uma elevação e afundamento lento do solo ao longo de décadas. Desde 2011, a caldeira está em uma fase de elevação intensa, acompanhada por uma atividade sísmica crescente. Entre 3 e 9 de novembro, foram registrados 165 terremotos, o mais forte deles atingindo uma magnitude de 2,5. Os cientistas descobriram que, com os dados corrigidos dos satélites, a elevação do solo está ocorrendo ainda mais rapidamente do que se pensava. O INGV teve que revisar seus cálculos para cima depois que os valores de correção GNSS para as órbitas dos satélites ficaram disponíveis. Se o solo continuar a se elevar nessa velocidade acelerada, enquanto a atividade sísmica diminui temporariamente, então há um risco aumentado de terremotos moderados a fortes, com magnitudes a partir de 4. Por que isso acontece? É bem simples. Com a elevação acelerada do solo, acumulam-se tensões maiores nas rochas. Normalmente, essas tensões são gradualmente aliviadas por muitos pequenos terremotos, como uma panela de pressão que libera um pouco de pressão de cada vez. Mas quando esses pequenos tremores não ocorrem, enquanto a pressão continua a aumentar, é como uma panela de pressão cuja válvula está entupida. Em algum momento, toda a energia acumulada precisa ser liberada de uma só vez, o que pode levar a terremotos muito mais fortes. Os dados geoquímicos
químicos também são preocupantes. Eles confirmam uma tendência de longo prazo de aquecimento do sistema hidrotermal e aumento das emissões de gás. Na área de Picciarelli, na encosta nordeste da Solfatara, as emissões das fumarolas, que são basicamente as saídas de vapor do sistema vulcânico, atingiram uma média de 94 graus na semana passada. Após as chuvas, a temperatura caiu para 91 graus, mas, de acordo com o INGV, ainda é possível observar um aumento na atividade e na temperatura. A situação é ainda mais dramática na área da cratera da Solfatara. Lá, foram medidas temperaturas médias de 166 graus na fumarola principal, com picos de 170 graus. Esse aumento contínuo da temperatura está correlacionado com o aumento dos fluxos difusos de gás e as temperaturas de equilíbrio calculadas do sistema hidrotermal. E temos ainda mais novidades vulcânicas. Um estudo totalmente novo, publicado na renomada revista científica Nature Communications, finalmente explicou por que a maioria dos terremotos nos campos flegreus, apesar da situação tensa, é relativamente fraca. Pesquisadores das universidades de Nápoles, Pádua e Viena analisaram 56 eventos sísmicos entre 2020 e 2025 e descobriram algo interessante. Os cientistas descobriram que menos de 10% da energia liberada é irradiada como ondas sísmicas. O restante é dissipado por atrito e processos inelásticos nas camadas rochosas circundantes, ou seja, praticamente absorvido. O estudo afirma: a baixa eficiência sísmica medida com um valor médio de 0,1 indica que apenas uma pequena parte da queda de tensão é irradiada como ondas sísmicas. Por um lado, isso é uma boa notícia, pois explica por que não vimos terremotos catastróficos até agora. Os pesquisadores continuam: esse mecanismo poderia limitar a extensão das rupturas e restringir a intensidade máxima dos terremotos nessa área. No entanto, eles não excluem a possibilidade de que, no futuro, possam ocorrer terremotos com magnitudes de até 5. Devido à sua composição especial, as rochas da caldeira são capazes de absorver grande parte da energia. A maioria dos terremotos ocorre em profundidades entre 2 e 4 quilômetros, exatamente onde se encontram rochas frágeis impregnadas de fluidos. E essa combinação faz com que a energia seja dissipada principalmente como calor e pela fratura das rochas, em vez de se propagar como uma onda sísmica. Curiosamente, o estudo também mostra que as velocidades de ruptura nos terremotos dos Campi Flegrei são incomumente lentas, entre 0,4 e 0,9 da velocidade da onda de cisalhamento. Isso significa que as fissuras se propagam de forma relativamente lenta pela rocha, o que, por sua vez, contribui para as magnitudes relativamente baixas. Os pesquisadores também observaram uma relação inversa entre a velocidade de ruptura e a queda de tensão, o que significa que quanto maior a queda de tensão na rocha, mais lenta é a propagação da ruptura. Isso é contraintuitivo, mas se deve ao dano intenso à rocha nas zonas de falha que absorvem energia e retardam a propagação das fissuras. Tudo muito técnico, eu sei, mas são resultados de pesquisa extremamente importantes para avaliar melhor o perigo no local. Mas a grande pergunta que todos se fazem é, naturalmente, uma erupção está prestes a acontecer? A resposta honesta é, ninguém sabe ao certo. O aumento da pressão e o aquecimento do sistema vulcânico definitivamente continuam. A aceleração do levantamento do solo, acompanhada de intensa atividade sísmica, alta emissão de gás e aumento da temperatura do gás, são sinais alarmantes. Mas os vulcões são imprevisíveis. Pode levar décadas até que algo aconteça, ou a atual crise de bradisismo pode diminuir gradualmente e tudo terminar sem erupção. A última grande erupção do Campi Flegrei, em 1538, ocorreu após cerca de 4.000 anos de calmaria. Se esse ritmo se mantiver, então ainda não estamos no prazo. A erupção de 1538 criou, em apenas alguns dias, um cone vulcânico de 170 metros de altura no Monte Nuovo. Se ocorrer uma erupção semelhante ou ainda maior, as consequências para a região densamente povoada ao redor de Nápoles seriam catastróficas. Estamos falando de potencialmente vários milhões de pessoas afetadas, e mesmo que esse seja apenas o pior cenário possível, que não é muito provável, isso mostra que a pesquisa no Campi Flegrei não é apenas cientificamente interessante, mas também de enorme importância prática. Cada novo detalhe que os pesquisadores descobrem sobre os mecanismos sob o vulcão pode salvar vidas em caso de emergência. E o fato de hoje podermos medir o levantamento do solo com precisão milimétrica e compreender cada vez melhor os processos subterrâneos é um enorme progresso em relação ao passado. E por isso, vou com certeza mantê-los informados assim que houver novos estudos e descobertas empolgantes sobre o sistema vulcânico. Então inscreva-se agora no canal e não se esqueça de deixar o like para que possamos bater a meta de 5.000 curtidas. E por falar em descobertas científicas empolgantes, tive a oportunidade de conversar com uma verdadeira celebridade do mundo científico, o professor Avi Loeb,
da Universidade da Califórnia, Berkeley. Ele é conhecido por suas explicações extraterrestres para objetos interestelares como 3 e Atlas e Oumuamua. A conversa ficou realmente muito interessante, então não deixem de conferir, basta clicar no vídeo no canto superior direito. E como sempre, no canto inferior direito vocês encontrarão outro tema relacionado à ciência e ao espaço. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!